Sim, é isso mesmo que você leu no título desse vídeo. Eu não estava acostumada a ser feliz. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar, eu me chamo Lara e aqui nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, bem-estar, também compartilho aqui a minha rotina, né, através dos vlogs. Lá eu mostro meus hábitos saudáveis, o que eu faço no meu dia a dia, minha organização. Então se você quer melhorar e ser uma pessoa melhor, ter uma nova identidade, eu te convido a se inscrever aqui no canal e deixar seu like e também ativar o sininho da notificação, ele é muito importante para você não perder nenhum vídeo quando eu soltar. Então, primeiramente, seja muito bem-vindos e eu espero que você goste bastante desse vídeo, até porque eu preparei ele com muito carinho, mas não só isso. Esse vídeo ele vai ser meio que um documento mental, né, da minha jornada. Vou abrir aqui com vocês. Ontem eu tinha escrito um roteiro, né, até pedi ajuda pro ChatGPT. Falei, olha, eu tô querendo falar disso, com base nisso, me ajuda a criar alguns tópicos para eu abordar. Beleza, fiz bonitinho, sentei para gravar e não rolou. Eu travei, deve ter dado uns 40 minutos de arquivo bruto, mais ou menos assim, e eu pausando, tentando voltar, pausando, e não ia. Sabe quando simplesmente não vai? Eu fiquei toda travada, ficou meio robô. Eu falei, quer saber, eu vou soltar isso. Amanhã eu gravo de novo e hoje eu me sentei aqui pra escrever um novo roteiro e eu pensei, não vou escrever roteiro algum, eu só vou falar da minha vivência, né, que eu tive em relação a isso. Pensei nesse tema porque eu já trouxe também ele pro Instagram, mas acho que aqui dá pra gente dar uma profundidade ainda maior e é um tema tão importante, foi o que transformou assim minha vida e eu queria compartilhar essa minha jornada com vocês, que foi da minha depressão até meu estado de hoje, que eu vivo assim muito mais plena, feliz, sabe, desfrutando de tudo aquilo que Deus nos deu. Mas vamos lá pro vídeo, pro que interessa. Para início de conversa, eu moro aqui em Curitiba. A gente se mudou pra cá dia 21 de janeiro do ano passado, então sim, faz um ano e pouquinho, né, desde a nossa mudança. Só que antes disso, eu morava com meu noivo em São Paulo. A gente já morava uns 2 anos juntos. E eu, quando fui morar com ele, eu fui pra casa onde ele morava e ele morava em um condomínio muito afastado de tudo. E eu entrei lá em depressão, não só por conta de eu estar afastada de tudo, mas eu não tinha contato com ninguém, vinha muitos pensamentos ruins, eu só alimentava aqueles pensamentos ruins. Eu vivia assim, pelo menos no último ano, um ano bem complicado, bem difícil. E a gente tinha vindo até aqui em Curitiba por conta de um evento e eu me apaixonei pela cidade. Eu falei, nossa amor, vamos morar lá ano que vem e tudo mais. E ele, não, meu bem, a gente precisa de planejamento. Eu falei, não, tudo bem, então vamos nos planejar. E aí depois, acho que de um ano e pouquinho depois, a gente conseguiu vir pra cá. Mas a minha cabeça, quando eu estava lá, era, quando eu me mudar pra Curitiba, finalmente todos os meus problemas vão ser resolvidos. Eu vou ficar bem, eu vou conseguir ser saudável, vai ter tudo próximo. Nossa, a minha saúde mental, ela vai ser outra. Eu vou ser uma pessoa feliz, eu vou ser uma pessoa entusiasmada. Você vai ver só. Nossa, eu tava ancorando tudo isso, todas essas minhas expectativas nessa mudança pra Curitiba. Enfim, conseguimos nos mudar pra Curitiba. E adivinha o que aconteceu? Nada mudou. Minto. Algumas coisas mudaram no quesito facilidade, porque agora eu consigo ir pra academia a pé, consigo comprar pão a pé, coisa que antes eu não conseguia. Estabelecemos novas amizades, boas amizades, né? Hoje em dia a gente faz muito mais coisa, mas o meu sentimento, aquela angústia que tava no meu coração, ela continuou ano passado inteiro praticamente. E eu não entendia, porque eu tinha mais do que o suficiente, muito mais do que o suficiente pra estar bem, pra ser grata, e eu não conseguia. Eu via tudo e achava tudo, legal. O Herbert via as coisas muito mais, tipo, nossa, olha que extraordinário, e eu ficava assim, legal, né, meu bem? Inclusive, em outubro do ano passado, a gente teve a oportunidade de viajar pra Alemanha, e nessa viagem eu não gastei R$ 1, assim, né, com passagem, com estadia, né, Lara, e eu juro pra vocês que a minha reação quando ele me contou dessa viagem foi: nossa, meu bem, já passa 20 dias fora, né? Fora da rotina e tal. Eu fiquei completamente desanimado com a viagem. Mas eu estava indo pra Europa, eu estava indo pra outro país. Era pra eu estar radiante de felicidade e eu estava muito triste, de alguma forma. Eu não via alegria alguma, eu não via falar, legal, a gente vai viajar. Como se aquilo fosse óbvio, e não era. E várias coisas aconteceram, sabe, desse sentido, tipo, coisas boas, e eu ficava, Eu só ia alimentando, gente, eu só ia retroalimentando toda aquela angústia. Eu reclamava o dia inteiro. Tinha
tinha dias assim que eu acordava com tanta angústia, eu chorava de soluçar, era horrível aquela sensação, e eu perguntava por que Deus que isso tá acontecendo, eu não consigo entender, e você não fala comigo também. E um adendo aqui, eu sou de berço cristão, eu nasci numa igreja evangélica, né, então eu tinha meramente o conhecimento da palavra e tudo mais, do certo, do errado, né, no caso, e nesses últimos tempos eu tinha começado a ler mais a Bíblia, fazer devocional, mas era sempre algo muito raso, sabe? E quando a gente chegou aqui em Curitiba, a gente foi em alguns cultos, né, de uma igreja que se chama Igreja no Cinema, que nossos amigos vão, e eu gostei, particularmente, eu gostei muito do culto. O Herbert, ele ainda tinha os pés atrás, né, que ele já tinha com a igreja antes, uma visão meio distorcida sobre os crentes e tudo mais, e então ele não queria ir, e aí por ele não querer ir, eu também não fazia tanta questão, embora eu gostasse muito mais, mas eu ficava, eu não vou forçar ele aí, né? Ele teria que ir por espontaneidade e tudo mais. E eu, enfim, deixei isso de lado, né? Mas continuei alimentando ali minha fé, tentando, né, diariamente, mas nada com, nossa, como sou íntima de Deus, não era nada disso. E eu continuava com aquela sensação. Um segundo adendo aqui, que eu estou contando uma história pessoal. Então, isso aqui não é nenhuma dica especificamente para você sair, né, dessa questão, mas foi o que aconteceu comigo, tá? Queria fazer isso, porque senão daqui a pouco vai vir um monte de gente aqui, mas você tá falando que quem é depressivo não tem Deus na vida. E não é isso que eu quero trazer pra cá, tá bom? Mas, voltando. Nos últimos meses, que seria ali pra novembro e dezembro, depois a gente sentar e conversar sobre como tava a vida, eu também tava muito triste e frustrada com o meu trabalho, porque eu não tava me encontrando, eu não tinha propósito, e a gente começou a meio que fazer umas reuniões semanais, né, e uma dessas coisas a gente tinha até colocado pra ir frequentar mais a igreja, né, porque ele viu que aquilo me fazia bem de alguma forma, então ele faria esse esforço por mim. Só que né, umas semanas antes até da gente ir mais frequentemente pra igreja, uma amiga minha, que a gente também conheceu ela através desses nossos amigos daqui de Curitiba, que todos são da mesma igreja, ela me falou, a gente se encontrou e ela me falou assim, Lara, o que talvez deva estar faltando na vida de vocês é comunhão. Eu, comunhão? Tá, tudo bem. E a gente sempre foi pessoas muito reservadas, sabe? A gente nunca gostava muito de receber pessoas aqui em casa, na verdade era um grande incômodo, a gente gostava só de ficar nós dois, até por a gente ter morado tão afastado das coisas, era meio estranho estar no meio de um monte de gente, sabe? Ajudar as pessoas. Mas beleza, peguei aquilo, aí depois de uns 3 dias a gente foi se encontrar com outro cara, que também, por sinal, era da igreja, mas era por uma questão dos negócios do Herbert, e ele falou assim, olha, eu sei que tem nada a ver com o assunto, mas Deus tá me incomodando aqui de falar pra vocês que o que tá faltando é comunhão. A gente, caraca, a segunda vez. E aí a gente foi depois num sábado na casa de um amigo e adivinha, ele nos fala a mesma palavra. A gente ficou, cara, tem alguma coisa aí? Só que aí no domingo tinha culto, a gente resolveu ir no culto. E qual que era o tema da palavra? Exatamente isso. O tema da palavra era comunhão. E a gente ficou, caramba, meu, Deus tá agindo de alguma forma na nossa vida, vamos nos atentar a isso. A gente realmente até começou a se conectar mais com as pessoas, principalmente as pessoas da igreja, porque elas tinham princípios e valores que a gente valorizava. O Herbert estava ali criando já uma outra visão ali sobre a igreja, entendendo que a igreja tinha um outro significado também, que era um lugar pra gente estar em comunhão, celebrar a Deus, e não que era uma regra a gente ter que estar ali todo domingo, sabe? E as coisas foram mudando. Mas ainda assim, ainda tinha aquela angústia, eu tava melhor, mas eu não acordava feliz, e os pensamentos ruins vinham, tipo, você não é capaz, você não é suficiente. O que eu fazia realmente eu não sou capaz, não sou suficiente, vou deixar pra lá. Eu desistia de absolutamente tudo que eu começava. Às vezes eu nem começava porque eu não me achava capaz de começar, e isso é bem pior. Só que em determinado momento eu falei, vamos pra igreja? Ele, sério? Eu falei, sério, vamos pra igreja, vamos ver aí. E em um determinado culto, esse culto mexeu muito comigo, e por isso que eu digo aqui que é uma experiência totalmente individual, porque foi dessa forma que eu acessei esse recado, né? Nesse culto eu entendi a minha filiação, eu entendia quem era o meu pai, e eu fiquei assim, cara, como que eu, sendo filha de um pai desse, posso estar tendo pensamentos tão autodestrutivos? Como, com um pai desse que eu tenho, todo poderoso, eu não me acho capaz das coisas? Como que eu tô me entregando tão facilmente à tristeza, à lamentação, sabe, a crítica, a autocrítica, com esse pai que eu tenho? Pra mim não fazia mais sentido. E foi realmente através de uma simples palavra que tudo mudou na minha vida. E naquele dia eu decidi, esse é o ponto mais importante, eu decidi que eu
eu não ia deixar mais essas emoções ruins tomarem conta da minha vida. Porque eu entendo dias ruins, eu tinha noção de que dias ruins irão vir, só que eu não ia fazer disso ser o resultado de toda a minha vida. Parecia que a minha vida era só tristeza. Eu falei, não, tudo bem, vão ter dias ruins, vão ter dias melhores, vão ter dias alegres, mas eu não permito mais que essas coisas me consumam. E depois daquilo, nossa, parece que eu era outra pessoa, e de fato eu era outra pessoa, porque naquele dia eu morri pro meu velho eu e me tornei uma outra pessoa. E quando você entende sua identidade em Cristo, que foi o que aconteceu comigo, os seus comportamentos, as suas atitudes, elas mudam completamente, sabe? Até essa questão da comunhão que eu não tinha, de não gostar, mudou. Hoje eu amo receber pessoas na minha casa e poder plantar de alguma forma nela a palavra de Cristo e tudo mais, e mostrar pra ela a transformação que ele fez em nossas vidas, que inclusive a transformação na vida do Herbert foi a coisa mais linda. Tem um vídeo no canal dele, eu vou deixar aqui embaixo, dele contando, né, esse testemunho. Mas nossa vida mudou completamente. Mas eu entendo que o amor, a felicidade, elas são decisões. Você decide amar aquela pessoa todos os dias, assim como eu escolho ser feliz todos os dias, independente se é um dia ruim, se é um dia bom. E hoje eu também entrego muito mais toda essa minha tristeza, essa minha ansiedade, que às vezes vem porque é normal de vir, nas mãos de Deus. Eu descanso, essas coisas elas já não me consomem mais. Embora elas ainda estejam presentes de vez em quando, eu entendo que vai passar, que nada está no meu controle. Essa também foi uma outra coisa muito importante que mudou. Eu parei de querer controlar tudo e todas as coisas. Eu era muito controladora. Tudo que tinha que estar no meu controle. Só que eu fiquei, caraca, nada está no meu controle. Tudo tá nas mãos de Deus. O que eu tenho controle? Quanto mais eu aprendia, pior as coisas ficavam, então não fazia sentido. E nossa, é uma paz mental quando você para de querer controlar tudo, todas as coisas, as pessoas ao seu redor. Meu Deus, é uma paz, porque você fica, caraca, isso aqui tá no meu controle? Eu posso fazer alguma coisa? Então bom, vou fazer. Isso aqui não tá? Então deixa pra lá. É difícil, é aquele fácil falar, difícil fazer, mas ele de fato acontece. Então, embora você hoje acredite ou não acredite em Deus, como eu disse, a depressão, ela não é falta de Deus, muito pelo contrário. Eu fiz tratamento por anos com um psiquiatra e hoje em dia eu não tomo mais remédio, eu fazia, né, uso de remédios e hoje em dia eu não tomo mais nada, mas antes também de retirar, porque não é assim, Fui curada aqui, vou parar de tomar. não, eu fui até o psiquiatra, ele falou assim, ele concordou com a minha decisão, né, fazia sentido, e cortamos aos poucos o remédio, fizemos o desmame da forma certa, e hoje em dia eu não tomo mais remédio. Outra coisa que me ajudou muito foi retornar a terapia. Eu sempre fiz terapia, mas eu tinha dado uma pausa, eu voltei. Isso tem me feito muito bem até hoje. Às vezes nós temos, né, todos temos questões e elas são importantes serem levadas para terapia, para serem resolvidas, pra gente se entender melhor, se conhecer melhor. Então, quanto mais você se conhece, eu posso te garantir que melhor a sua vida ela vai ficar, porque você sabe o que você aceita, o que você não aceita. Quando você entende que você é muito mais capaz do que você imagina, você consegue finalmente conquistar os seus sonhos. Eu já tinha abandonado sonhos, eu tinha colocado muitos sonhos, na verdade, na gaveta, porque eu falei, eu não era capaz, e hoje eu entendo que eu sou capaz, então eu tô resgatando sonhos antigos e isso me faz muito bem. Eu tô com aquela sensação de, nossa, finalmente eu me sinto viva de novo, sabe? E se cercar de pessoas que também têm essa mesma energia, essa mesma visão, ela também faz toda a diferença. Elas têm sido nossa rede, sabe? Segura, que a gente pode contar, que a gente pode compartilhar os nossos dias ruins, a gente vai contar com essas pessoas. E eu espero que nos dias ruins dela, elas também venham contar conosco. Mas eu espero de alguma forma ter plantado uma semente no coração de vocês. Como eu disse, aqui é um depoimento pessoal. Então, eu só queria contar aqui o meu testemunho de como tudo aconteceu e de como hoje a depressão e a ansiedade, elas não reinam mais em mim nem na minha vida. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, se plantou essa sementinha no seu coração, comenta aqui abaixo que eu vou adorar saber também o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo, que pode ser um outro vídeo desse, de algum tema, ou também pode ser um vlog, eu não sei, a gente vai vendo. Mas é isso, eu acho que eu fiz a minha parte aqui, eu espero de coração que vocês tenham gostado.